E aí pessoal do YouTube, beleza com vocês? Aqui é o Químico Objetivo e a gente vai continuar, gente, nessa aula, os assuntos de reações químicas, né? A gente está vendo os 4 tipos de reações inorgânicas que existem. E hoje a gente vai ver o terceiro tipo, que é a reação de simples troca, que no meu ponto de vista é a reação mais enjoadinha que a gente tem, devido a ela envolver vários assuntos. Então, como esse vídeo é dedicado aos alunos do primeiro ano, eu quero que vocês saiam dessa aula, gente, sabendo o que? Identificar uma reação de simples troca, e saber também se aquela reação ela vai ou não acontecer, tá bom? Porque no segundo ano do ensino médio a gente vai o que? A gente vai desmembrar essa reação de simples trocas, que nada mais são do que reações de oxirredução, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar pelo conceito. A reação de simples troca, ela também é chamada de deslocamento, também é chamada de reação de substituição por alguns autores, tá bom? Ela ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta, originando uma substância simples e uma substância composta. Então, gente, a reação de simples troca ela tem essa cara aqui. Nós temos A. O que é esse A, professor? Esse A é uma substância simples. O que é uma substância simples, gente? É uma substância que ela é formada por um único tipo de elemento químico. No caso, eu tenho ali só hidrogênio, só oxigênio, só ferro, só zinco, tá? Tudo isso são exemplos de substâncias simples. Essa substância simples vai reagir com uma substância composta. O que é uma substância composta? Formada de dois ou mais elementos químicos. Então, essa substância simples vai reagir com uma substância composta, vai formar outra substância composta e também vai formar outra substância simples. Quando você vê essa cara nas reações químicas, você está diante de uma reação de simples troca ou de reação chamada também de deslocamento. Mas o que acontece? O agente, a substância simples, ela pode reagir com o que? Em alguns casos, com o ânion da substância composta, que é o caso aqui, o A ele desloca o ânion da substância composta, toma o seu lugar, e aquela substância composta forma uma substância simples sozinho. Ou o agente ele também pode reagir com o cátion da substância composta. Aí ele vai reagir, vai deslocar aquele cátion, e aquele cátion vai formar uma substância simples só, e o A vai tomar o lugar dele, formando uma substância composta com o que sobrar. Tá bom? Então são esses dois casos que podem existir. A gente vai ver através de exemplo quando acontece um caso e quando acontece outro, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês só um exemplo de reações simples, de simples troca, tá bom? Nós temos, por exemplo, ali o ferro, né? O ferro, que é uma substância simples, por que é uma substância simples? Porque está só ele, porque só tem ferro, tá bom? Ele está agindo com uma substância composta, que é o ácido clorídrico, está formando o quê? O cloreto de ferro e o gás hidrogênio. Olha só, uma substância simples reagiu com uma substância composta para formar uma substância composta e uma substância simples. Se isso acontecer, você está diante de uma reação de simples troca. Então você já aprendeu a identificar a reação de simples troca. Agora você vai aprender se essa reação ela vai acontecer ou não, tá bom? Então vamos lá. Gente, começando aqui, vamos ver a reação de deslocamento envolvendo os metais. Quando a substância simples, tá, gente? Quando a substância simples ela for um metal, a substância for um metal, os metais eles vão ter tendência a reagir com o metal também da substância composta, tá bom? E através disso a gente vai poder dizer se houve ou não a reação química, tá bom? Para que eu possa dizer que houve uma reação química, é necessário que o metal da substância composta ele seja mais reativo que o metal da substância simples. E os químicos, através de vários experimentos, acabaram criando uma fila de reatividade dos metais, que é essa aqui. Os metais que estão mais à esquerda, eles são mais reativos que os metais que são mais à direita. Então, os metais mais à esquerda são os metais alcalinos, né, que é a família 1 tabela periódica, os metais alcalinos terrosos. Nós temos também o alumínio, o zinco, o cromo, o ferro, o níquel, estano, chumbo, o hidrogênio. Aí temos os metais nobres, são aqueles metais que são menos reativos, que é o cobre, o mercúrio, a prata, o platina e o ouro, tá bom? Então, o que acontece? Para que ocorra uma reação química entre metais, uma reação de simples troca, é necessário que o metal da substância simples esteja mais para cá e o metal da substância composta esteja mais para cá, tá bom? Então vamos começar aí com um exemplo, tá, sobre isso. Zinco mais sulfato de cobre. Essa reação química acontece, ela existe, e a resposta é sim. Porque eu sei que essa reação ela existe, professor? Muito simples. O zinco, que é o metal da substância simples, ele está bem aqui, ele está mais à esquerda que o cobre, que é o metal da substância composta, está bem aqui, ó.
Então, quando o metal da substância simples for mais reativo e estiver mais à esquerda que o metal da substância composta, haverá sim a reação química de simples troca. Vai haver a formação aí no caso do sulfato de zinco mais o famoso cobre, né, o Cu, tá bom? Então o zinco, ele o quê? Ele vai tomar o lugar do cobre, vai deslocar o cobre vai formar sozinho uma substância simples e o zinco vai ficar no lugar dele. Aí você tem uma reação de deslocamento entre metais, onde um metal ele desloca, substitui um outro metal, tá bom? Agora, gente, bora ver outros exemplos aí de reações envolvendo os metais, se acontece ou não. Nós temos mais um exemplo aqui, que é o zinco com o sulfato de níquel. Essa reação química acontece, vamos ver, né? Aonde está o zinco? O zinco é o metal da substância simples, está bem aqui. E o níquel, gente, está onde? Está bem aqui. Então, o zinco, que é o metal da substância simples, ele é mais reativo que o metal da substância composta. Então, essa reação química acontece. Haverá a formação de sulfato de zinco e haverá o níquel formando aqui uma substância simples sozinho. Então, o zinco ele vai lá e substitui ou desloca o metal da substância composta e o metal da substância composta vai formar sozinho uma substância simples e o zinco vai ficar no lugar dele, tá bom? Então essa reação de deslocamento entre metais, ela acontece. E essa aqui, gente, níquel com o sulfato de cobre. Essa reação acontece, vamos ver, o níquel, que é o metal da substância simples, ele está onde? Ele está bem aqui, e o cobre, que é o metal da substância composta, está bem aqui. Então sim, como o níquel está mais à esquerda que o cobre, essa reação também acontece. Haverá a formação de o quê? De sulfato de níquel mais o cobre formando uma substância simples. Então o que? O níquel ele vai o que? Deslocar o cobre ficando no seu lugar e o cobre vai formar sozinho uma substância simples e o níquel vai ficar no lugar dele formando aí o sulfato de níquel. Então essa reação acontece porque ela respeita a reatividade dos metais. Outro caso, cobre com o sulfato de zinco. Essa reação química aqui, gente, ela acontece e a resposta é o quê? Não ocorre, não acontece reação química. Por que não acontece? Vamos ver. O cobre, que é o metal da substância simples, está bem aqui, enquanto o zinco, que é o metal da substância composta, está aqui na frente. Então, o metal da substância composta é mais reativo que o metal da substância simples. Então, o cobre não vai conseguir deslocar, não vai conseguir substituir o zinco. Então, essa reação química não acontece. Da mesma forma, gente, como não acontece a reação entre o cobre com o sulfato de níquel, porque o cobre está bem à direita, enquanto o níquel está mais à esquerda. Então, o cobre não consegue deslocar o níquel, por isso não ocorre reação química. Então, gente, quando você estiver diante de reação química entre metais, a tendência, eu estou dizendo que é tendência, não estou dizendo que vai acontecer sempre, dos metais que está formando a substância simples, reagirem com os metais da substância composta, deslocando eles ou não. Aí você vai ver através da fila de reatividade dos metais, tá bom? Seguindo aqui, gente, bora ver reação de deslocamento de simples troca, onde a substância simples é um metal e a substância composta é o ácido clorídrico ou um ácido qualquer aí. O que vai acontecer? Tu vai seguir a mesma fila de reatividade. Você vai ter aqui os metais e bem aqui você vai ter o hidrogênio. Caso o metal da substância simples esteja à esquerda do hidrogênio, vai acontecer o deslocamento. Se ele estiver à direita, no caso aqui, por exemplo, do cobre, do mercúrio, da prata, da platina e do ouro, não vai acontecer a reação. Então vamos ver aqui os exemplos, né? Nós temos aí o zinco com o ácido clorídrico. Essa reação acontece, bora ver, o zinco, que é o metal, está bem aqui, enquanto o hidrogênio está bem aqui. Ok, essa reação, que ela acontece, porque o zinco ele é mais reativo que o hidrogênio. Essa reação acontece porque o zinco ele é mais reativo que o hidrogênio, tá bom? Aí vai haver formação de cloreto de zinco, mais o que, gente? Mais o gás hidrogênio, tá bom? Outro exemplo aí, gente, ferro mais ácido clorídrico. Essa reação acontece, bora ver, né? O ácido clorídrico está em que parte da tabela periódica? Ele está bem aqui, enquanto o hidrogênio está bem aqui. Então, essa reação também, ela existe, ela acontece. Vai haver a formação aí de cloreto de ferro 2 mais o gás hidrogênio, tá bom? Outro exemplo aí, cobre mais o ácido clorídrico. Essa reação acontece, vamos verificar. O cobre está onde? O cobre está bem aqui, enquanto o hidrogênio está bem aqui, gente. Então, essa reação não acontece. Por quê, gente? Porque o cobre não consegue deslocar
o hidrogênio, porque o hidrogênio é mais reativo que o cobre, tá bom? Então não acontece essa reação química. Da mesma forma, essa reação química aqui, nós temos o ouro reagindo com o ácido clorídrico. O ouro, gente, ele está bem aqui, ele é o último, ele é um dos menos reativos. E o hidrogênio está bem aqui, então não vai acontecer essa reação, também não ocorre, porque o ouro não consegue deslocar o hidrogênio, haja visto o hidrogênio ser mais reativo que ele, tá bom? Então quando você tiver com metais reagindo com ácido, você sempre vai comparar os metais que estiverem mais à esquerda do hidrogênio, haverá reação química. Os metais à direita do hidrogênio não vai haver reação química. Então, olha só, gente, eu trouxe aqui um exemplo dessa primeira equação aqui, o zinco reagindo com ácido clorídrico, formando o cloreto de zinco, mais o gás hidrogênio. Olha só como essa reação, ela é extremamente o que, gente? Violenta, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Nós temos aí, ó, ali nós tínhamos o zinco metálico, a gente jogou ele ácido clorídrico, e olha, essa bolha que está soltando aqui, são o que? São o gás hidrogênio. O gás hidrogênio está sendo liberado e está formando aqui embaixo o que, gente? O cloreto de ferro. Tá bom? Então esse aí é um exemplo de reação de deslocamento com ácido. Gente, seguindo aqui, vamos agora ver reação de deslocamento envolvendo não metais, tá bom? Quando nós tivermos não metais, na substância simples tiver um não metal e na substância composta também tiver um não metal, a tendência, como eu estou falando, a tendência não significa que vai acontecer sempre, é que esses não metais eles reagem entre si. E caso isso aconteça, você também vai seguir uma fila de reatividade dos não metais. Essa fila de reatividade dos não metais basicamente segue o que é a eletronegatividade, né? Os elementos mais à esquerda são mais reativos, que no caso é o flúor, o oxigênio, o cloro, o bromo, iodo e enxofre. Caso o elemento da substância simples esteja mais à esquerda que o elemento da substância composta, no caso aí os não metais, né? Nos dois casos. Vai acontecer reação. Se inverter, não vai. Então, vamos ver um exemplo aí. Cl mais 2NaBr. Essa reação química acontece, vamos ver aqui. O Cl, que é o não metal da substância simples, está bem aqui, enquanto o Br, que é o não metal da substância composta, está bem aqui. Então, essa reação química, ela, o quê? Ela acontece. Vai haver, no caso, formação do Br2 mais o NaCl. Então, o cloro, ele vai o que? Ele vai pegar, ele vai deslocar o Br, tá? Formando uma substância composta, aí NaCl, e o Br vai formar uma substância simples, só I, tá bom? Outro caso, Br mais 2NaCl. Será que essa reação aqui, ela acontece? E a resposta é o que? É não. Por quê? O bromo, que é o não metal da substância simples, está bem aqui. Enquanto o Cl, que é o não metal da substância composta, está bem aqui. Então, como o Cl é mais reativo que o Br não consegue deslocar ele, fazendo que isso não ocorra a reação química. Então, gente, é isso. Espero ter ajudado. Eu sei que esse assunto de reação de simples troca, ele é um pouquinho enjoado, ele é mesmo. Mas espero ter tirado um pouco das dúvidas de vocês, tá bom? Forte abraço a todos e até mais.